Capítulo 19. Os ramalhetes de Alice. O tio Werner, empurrando um carrinho de mão, foi a primeira pessoa a aparecer nas vizinhanças, no dia depois da tempestade. A rua Pinchon, em frente à casa das 7 torres, constituía um espetáculo muito mais agradável do que se poderia esperar de um logradouro transversal, limitado por cercas miseráveis e casas de gente pobre. A natureza tratara, naquela manhã, de oferecer amáveis correções aos erros causados pelo mau humor dos 5 dias anteriores. Seria grato viver, mesmo, tão somente para erguer os olhos e contemplar o esplendor do firmamento, ou melhor, o que se podia ver do firmamento entre as casas, tão alegres, outra vez, com o sol brilhando. Todos os objetos eram agradáveis à vista, quer percebidos apenas em seu conjunto, quer examinados em seus detalhes. Tais se mostravam, por exemplo, as pedrinhas e o cascalho do passeio, que a chuva havia lavado fartamente, até as poças de água no meio da rua, onde o céu se refletia, e o capim, agora verdinho, que crescia entre as cercas, do outro lado das quais se via a vegetação multiforme dos jardins e quintais. Os legumes e as verduras de todas as espécies pareciam felizes, com o calor de sua seiva e a fecundidade de sua vida. O olmo dos Pinchon, ostentando a grande circunferência de sua copa, vivia intensamente, repleto da luz matinal e agitado por uma brisa suave, que se demorava dentro de sua esfera verdejante, fazendo com que 1000 línguas de folhas sussurrassem ao mesmo tempo. Aquela árvore centenária parecia nada ter sofrido com a tormenta. Os seus ramos estavam intactos, as suas folhas não tinham sido arrancadas, tudo estava bem verde, com exceção de um único galho, que, mercê daquela mudança precoce com que o olmo às vezes profetiza o outono, já se tornará de um dourado vivo. Era como o ramo de ouro que permitiu que Enéas e a Sibilia entrassem no Hades. Aquele único galho místico pendia bem em frente da entrada principal da casa das 7 torres, tão baixo que qualquer pessoa que passasse poderia alcançá-lo e arrancá-lo, firmando-se na ponta dos pés. Apresentado na porta, seria um símbolo do direito de entrar e de tomar conhecimento de todos os segredos da casa. A fé que se deposita na aparência externa é tão vã que havia, realmente, algo de convidativo no aspecto do venerando prédio, dando ideia de que a sua história deveria ser decorosa e feliz, e muito agradável para ser comentada em uma conversa ao pé do fogo. As vidraças de suas janelas resplandeciam ao sol matinal. Os musgos que cresciam aqui e ali davam uma ideia de familiaridade e integração com a natureza, como se aquela morada humana, sendo tão antiga, tivesse exercido seu direito de posse entre os carvalhos primevos e outros objetos. Uma pessoa dotada de imaginação fértil, quando passasse pelo casarão, iria olhar para trás, mais de uma vez, e observá-lo bem. As suas 7 torres, todas combinando com a grande chaminé, a forte projeção sobre o rés do chão, a janela em arco, dando uma impressão, se não de grandeza, pelo menos de nobre antiguidade, a sacada quebrada para onde se abria. As luxuriantes e gigantescas bardanas perto da entrada. Notaria todas estas características e tomaria consciência de algo mais profundo do que via. Imaginaria que a mansão fora a residência da velha e inflexível integridade puritana, que, morrendo em algumas gerações esquecidas, deixará em todos os seus aposentos uma bênção, cuja eficácia podia ser vista na religião, honestidade, competência com moderação na honrada pobreza e sólida felicidade de seus descendentes até os nossos dias. Um objeto, acima de todos os outros, se enraizaria na memória do observador imaginativo, o grande tufo de flores. Plantas daninhas seriam chamadas apenas há uma semana, as flores pintadas de vermelho, no ângulo entre as 2 torres da frente. As pessoas mais velhas costumavam chamá-las de ramalhetes de Alice, em lembrança da bela Alice Pinchon, que, segundo se acreditava, trouxera aquelas flores da Itália. Agora, apresentavam-se muito viçosas, com toda a sua beleza, e pareciam, assim, a mística revelação de que algo se consumara no interior da casa. Foi logo depois do amanhecer que o tio Werner apareceu, como já foi dito, empurrando um carrinho de mão ao longo da rua. Ia fazer a sua peregrinação matinal, para recolher folhas de couve, pontas de nabo, cascas de batata e os restos de comida que as donas de casa costumavam jogar fora, porque só serviam para lavagem de porco. O porco que tio Werner criava era inteiramente alimentado e mantido bem gordo, com aquelas contribuições caridosas, o que levava o velho a prometer que,
Antes de se retirar para sua fazenda, iria dar um banquete de carne de porco e convidar todos os vizinhos a saborear os restos do bicho que tinham ajudado a engordar. O passadio em casa de Hepzibah Pinchon melhorará tanto, desde que Clifford se tornará um membro da família, que a sua participação no festim não iria ser modesta. E assim sendo, o tio Verner ficou muito decepcionado não encontrando o grande pote de barro cheio de restos de comida que ordinariamente o aguardava na porta dos fundos da casa das 7 torres. Nunca. Hepzibah se esqueceu antes, disse o patriarca consigo mesmo. Ela deve ter servido um jantar ontem. É claro. Onde estão, então, os restos de comida e as cascas de batata? Não sei se vou bater para ver se ela ainda está arrumando. Se Phoebe estivesse aí, eu não me importaria de bater. Mas Hepzibah iria me olhar da janela com cara fechada, parecendo furiosa, mesmo se não estivesse. Vou deixar para voltar ao meio-dia. Assim pensando, o velho tratou de fechar o portão que dava para o pequeno pátio dos fundos. Mas o portão gemeu em seus gonzos, como todos os outros portões e portas da casa, e o barulho foi ouvido pelo ocupante da torre setentrional, já que uma de suas janelas dava para o pátio. Bom dia, tio Verner, exclamou o artista. Não ouviu barulho lá dentro? Nenhum, respondeu o velho. Mas não é de se admirar. Não tem nem meia hora que o sol nasceu. Mas estou muito satisfeito por ver o senhor Oldgrave. Este lado da casa tem um ar estranho, parecendo que ela está desabitada. A frente da casa está muito mais alegre, e os amalhetes de Alice muito viçosos. Uma beleza. Se eu fosse moço, Sr. Oldgrave, a minha namorada tinha de usar uma daquelas flores no peito, ainda que eu arriscasse a vida trepando no telhado para apanhar. Muito bem. E o vento deixou o senhor dormir na noite passada? Deixou nada, respondeu o artista, sorrindo. Se eu acreditasse em fantasmas, e não tenho muita certeza se acredito ou não, iria jurar que todos os velhos Pinchon estavam fazendo diabo nos cômodos de baixo, especialmente na parte de Hepzibah. Mas agora tudo está quieto. Hepzibah deve estar ainda dormindo, depois de ter ficado acordada à noite por causa do vento, disse o velho. Mas quem sabe o juiz levou os 2 primos com ele para o campo. Eu o vi entrar na loja ontem. A que horas? Perguntou o grave. De tarde, informou o tio Verner. Bem, agora preciso ir. Mas vou voltar à hora do jantar, pois o meu porco gosta tanto de jantar como de almoçar. Bom dia. Senhor Oldgrave, se eu fosse moço como o senhor, iria colher uma flor dos ramalhetes de Alice e guardaria na água, até Phoebe voltar. Ouvi dizer, replicou o artista, que a água do poço de Maury é muito boa para aquelas flores. Aqui terminou a conversa e o tio Verner seguiu o caminho. Durante mais meia hora, coisa alguma alterou o sossego da casa das 7 torres. Não apareceu visitante algum, a não ser um jornaleiro, que, ao passar diante da casa, enfiou um jornal por baixo da porta, pois ultimamente Hepzibah passará a recebê-lo regularmente. Algum tempo depois, apareceu uma mulher gorda, caminhando com prodigiosa velocidade e tropeçando, ao subir quase correndo a escadinha que dava para a porta da loja. Tinha o rosto afogueado, e como a manhã já estava um tanto quente, arquejava e suava como se estivesse às voltas com o calor do fogão, o calor do verão e o calor de sua corpulenta velocidade. Tentou abrir a porta da loja, estava trancada. Tentou outra vez, com tanta raiva, que a campainha retiniu furiosamente. O diabo carregue a velha Pinchon, resmungou a iracunda comadre. Montar uma vendola destas e depois ficar dormindo até o meio-dia. Isso é mesmo coisa dessa gente metida e importante. Mas ou acordo essa lady, ou jogo esta porta no chão. E, de fato, sacudiu a porta com toda a força, e a campainha se encarregou de fazer o seu protesto ser ouvido estrepitosamente, não por aquela a quem era dirigido, mas por uma moradora do outro lado da rua, que abriu a janela e falou com a impaciente freguesa. A senhora não vai encontrar ninguém aí, senhora Gubbins, mas tenho de encontrar alguém aqui, retrucou senhora Gubbins, castigando de novo a campainha. Estou precisando de meia libra de carne de porco para o almoço de meu marido, e, lady ou não, a velha Pinchon tem que me servir. Mas escute o que estou lhe dizendo, senhora Gubbins, insistiu a vizinha. Ela e seu irmão também foram para a casa de seu primo, o juiz Pinchon, no campo.
Não há ninguém em casa, a não ser aquele moço que mexe com daguerreótipo e mora na torre do outro lado. Vi a velha Hepzibah e Clifford saindo ontem, e pareciam um casal de patos andando na lama. Eles saíram, estou lhe dizendo. E como é que a senhora sabe que eles foram para o sítio do juiz? Perguntou a outra. O juiz é um homem rico e brigou com Hepzibah, porque não quis ajudá-la. Foi por isso que ela teve de montar esta vendola. Sei muito bem disso tudo, disse a vizinha. Mas eles foram-se embora. Disso tenho certeza absoluta. E quem, a não ser um parente próximo, vai aguentar aquela solteirona rabugenta e aquele terrível Clifford? Pode ter certeza de que é isso. Senhora Gubbins retirou-se, ainda maldizendo, furiosa, a ausente Hepzibah. Durante outra meia hora, ou talvez bem mais, tudo voltou a ficar tranquilo, tanto dentro como fora da casa. Do olmo, porém, veio um som agradável, alegre, radioso, respondendo à brisa que a lure se tornará imperceptível. Sob a sua sombra, zumbia lacremente um enxame de insetos que traçavam riscos de luz quando atravessavam um raio de sol. Uma cigarra cantou, duas vezes, em algum recôndito esconderijo da árvore, e um passarinho solitário, com uma plumagem de um dourado pálido, veio pousar junto dos ramalhetes de Alice. Afinal, o nosso amiguinho Ned Guin subiu a rua, a caminho da escola, e sendo, pela primeira vez em 15 dias, possuidor de 1 cêntimo, não poderia, de modo algum, passar sem se deter diante da porta da casa das 7 torres. A porta não se abriu, porém, em vão, mais uma vez, e muitas outras vezes após, com a inexorável persistência de uma criança que deseja algo que lhe é importante, o menino renovou seus esforços para ser admitido na casa. Provavelmente trazia um elefante no coração, ou talvez, inseguro como Hamlet, preferisse comer um crocodilo. Em resposta aos seus mais violentos ataques, a campainha, de vez em quando, retinia, moderadamente, não correspondendo aos esforços do menino, que, na ponta dos pés, puxava, desesperado, o cordão. Olhando por uma fresta, Ned Higgins pôde ver que a porta que dava da loja para o corredor, que a ligava com a sala de visitas, estava fechada. Senhorita Pishon, gritou ele, quero um elefante. Não obtendo resposta, apesar de ter repetido várias vezes o apelo, o menino ficou impaciente. E a sua impaciência se transformou prestamente em raiva. Resolveu quebrar a vidraça da janela e pegou uma pedra para tal finalidade. Um homem, um dos dois que estavam passando pela rua, agarrou o molecote pelo braço. Qual é o problema, meu velho? Perguntou. Estou chamando a velha Hepzibah, ou Phoebe, ou qualquer uma, respondeu Ned, já chorando. Não querem abrir a porta, e assim não posso comprar o elefante. Vá para a escola, seu vadio, ordenou o homem. Logo ali na esquina tem outra venda. Mas, realmente, está bem estranho, disse, acrescentou, dirigindo-se ao seu companheiro. Não sei o que foi que aconteceu com todos esses Pishon. Smith, o dono da cocheira, me disse que o juiz guardou seu cavalo lá ontem para ficar até depois de jantar e ainda não foi buscá-lo. Hoje, um dos criados do juiz apareceu perguntando por ele. O juiz, dizem, é um homem muito metódico que não costuma passar a noite fora de casa. Ora, ele vai aparecer, são e salvo, opinou Dishley. E, quanto à velha Pynchon, pode ter certeza de que ela fugiu dos credores, pois está cheia de dívidas. Você deve se lembrar de que eu previ, no mesmo dia em que ela montou o negócio, que a sua carranca iria espantar a freguesia. Ninguém podia aguentar. Eu também sabia que não ia dar certo, relembrou o companheiro. Esses pequenos negócios não têm futuro. Minha mulher tentou um e teve um prejuízo de $5. Mau negócio, disse Dishley, sacudindo a cabeça. Mau negócio. Durante o resto da manhã, ocorreram várias tentativas de comunicação com os supostos ocupantes da silenciosa, impenetrável mansão. Apareceram o homem da cerveja preta, com 2 dúzias de garrafas cheias, para serem trocadas pelas vazias. O padeiro, com um sortimento de biscoitos que Hepzibah encomendara para vender a varejo. O açougueiro, com uma carne especial, que ela fizera questão de arranjar para Clifford. Se alguém que observasse tais movimentos estivesse a par do segredo escondido dentro da casa, haveria de sentir um horror bem singular, bem alterado, ao ver a corrente de vida humana ali se agitando,
como o vento agita em Torvelim gravetos, palhas e outras ninharias, rodopiando e rodopiando, sobre a negra profundidade onde jaz, invisível, um cadáver. O açougueiro estava tão preocupado em fazer a entrega da encomenda que tentou entrar por todas as portas acessíveis à casa das 7 torres, e afinal voltou para a loja, por onde, em geral, era admitido. A carne está ótima, e sei que a velha vai ficar satisfeitíssima, pensava ele. Ela não pode ter saído. Há 15 anos que sirvo esta freguesia da Rua Pinchon. Durante esse tempo todo, ela nunca saiu de casa, embora, é verdade, às vezes a gente podia cansar de bater sem ser atendido. Mas isso só acontecia quando ela vivia sozinha. Olhando através da mesma fresta por onde o menino tinha olhado um pouco antes, o açougueiro viu a porta interna não fechada, como o menino a vira, mas aberta, quase escancarada. Fosse o que fosse que tivesse acontecido, tal era o fato. Através do corredor, avistava-se o interior da sala, mais claro, embora ainda escuro. O açougueiro teve a impressão de ver o que pareceu serem as robustas pernas, vestidas com uma calça escura, de um homem sentado em uma grande poltrona de carvalho, cujo espaldar escondia todo o resto do seu corpo. A desdenhosa tranquilidade por parte de um ocupante da casa, em resposta aos infatigáveis esforços do açougueiro para chamar a atenção, tanto ofendeu o homem da carne que ele resolveu ir-se embora. Assim, pensou ele, lá se encontra o sanguinário irmão da velha Pichon, enquanto estou tendo este trabalhão todo. É o diabo ter que mexer com gente assim. Daqui para diante, se eles precisarem de uma salsicha ou de uma onça de fígado, vão ter que correr atrás de minha carroça. E jogando, furioso, a carne dentro da carroça, afastou-se apressadamente. Não muito tempo depois, ouviu-se uma música, dobrando a esquina e descendo a rua, com vários intervalos de silêncio, e dali a pouco, se fazendo ouvir de novo, bem mais próxima. Uma pequena multidão de crianças avançava ou parava, acompanhando a música, que parecia vir do centro do grupo, o qual se deixará prender pelas sedutoras cadeias da harmonia. E por ela ser arrastado, sempre acrescido por outras crianças, que saíam das portas e dos portões. Chegando embaixo do omo dos Pinchon, evidenciou-se que se tratava do italiano com o macaquinho e os bonecos, que certo dia tocará o seu realejo embaixo da janela em arco. A agradável fisionomia de Phoebe e, sem dúvida, também a liberal recompensa que ela lhe atirara ainda persistia na lembrança do italiano. A sua expressiva fisionomia resplandeceu de júbilo, quando ele reconheceu o local onde ocorrerá aquele banal episódio de sua vida errante. Entrou no negligenciado pátio, agora mais desolado do que nunca, com as bardanas e as ervas daninhas muito crescidas. Parou diante da porta principal, abrindo a caixa dos bonecos, começou a tocar. Cada indivíduo da comunidade automática entrou em atividade, de acordo com a sua vocação. O macaco, tirando o gorro escocês, curvou-se em um rapapé para os espectadores, sempre de olho nos níqueis, e o próprio italianinho, enquanto girava a manivela, olhava para a janela arqueada, à espera do rosto que tornaria sua música mais viva e mais doce. As crianças ficaram por perto, algumas ao passeio, algumas dentro do pátio, 2 ou 3, mesmo, na escadinha, e uma bem na soleira da porta. Enquanto isso, a cigarra continuava a cantar no velho e frondoso omo dos Pinchon. Não estou ouvindo barulho de ninguém dentro de casa, disse o menino a um outro. O macaco, desta vez, não vai arranjar dinheiro. Tem alguém dentro de casa, afirmou o guri que se achava na soleira da porta. Ouviu o barulho de alguém caminhando lá dentro. O jovem italiano continuava a olhar, de soslaio, para o alto, e parecia realmente que algo de uma emoção legítima, embora muito leve e quase jovial, imprimira mais doçura ao seco mecânico processo de sua música. Aqueles nômades se mostram prontamente responsivos a qualquer manifestação de bondade natural, seja apenas um sorriso ou uma palavra que eles mesmos não compreendem, mas se tem calor humano, encontrada no meio do caminho. Lembram-se de tais coisas, porque são como que encantamentos se constroem um lar em torno deles, por um instante apenas, como uma paisagem refletida em uma bola de sabão. E, assim, o italianinho não se mostrava desencorajado pelo pesado silêncio com que o velho casarão parecia disposto a abafar a vivacidade do seu instrumento. Insistiu em seus apelos melodiosos. Continuava a olhar para cima, na esperança de que a expressão de seu rosto moreno fosse iluminada pelo brilho que se irradiava de Phoebe. E também não queria partir sem ver Clifford,
cuja sensibilidade, como o sorriso de Febe, falará ao estrangeiro uma espécie de linguagem do coração. Repetiu a música muitas vezes, até os ouvintes se cansarem. E cansados estavam também os bonecos, e, mais do que todos, estava cansado o macaco. Não houve resposta, a não ser o canto da cigarra. Não mora criança nesta casa, disse, afinal, um menino. Não mora ninguém nesta casa, a não ser um velho e uma velha. Não adianta ficar aqui. Por que é que você não vai embora? Bobo, porque está querendo que ele vá embora, disse, em voz bem baixa, um pequeno Yankee, sem se importar muito com a música, mas sim com o fato de estar sendo tocada de graça. Deixe que ele toque enquanto quiser. Se ninguém lhe der dinheiro, a culpa é dele mesmo. Mais uma vez, o italiano desfilou as suas melodias. Para um observador comum, que nada entenderia do caso, a não ser a música e a luz do sol junto da porta, teria sido divertido assistir à teimosia do homem do realejo. Seria bem-sucedido, afinal? Acabaria se abrindo aquela porta. Surgiria um alegre bando de crianças, dançando, gritando, rindo, ao ar livre se aglomerando em torno da caixa dos bonecos, e cada uma dando ao macaco uma moeda de cobre. Para nós, porém, que conhecemos o coração que há no interior da casa das 7 torres tão bem quanto a sua face exterior, existe um efeito fantasmagórico naquela repetição de músicas populares à sua porta. Teria sido, em verdade, horrível, se o juiz Pynchon, que não daria a menor importância ao violino de Paganini em sua mais harmoniosa execução, aparecesse à porta, com a mancha de sangue na camisa e uma expressão de fúria em seu rosto lívido, e ordenasse aquele vagabundo que desaparecesse. Já se ouvirá, antes, uma tão longa série de valsas, de gigas, onde não havia ninguém disposto a dançar? Sim, muitas vezes. Esse contraste, ou mistura, de tragédia com alegria acontece todos os dias, todas as horas, todos os momentos. O sombrio e desolado casarão, abandonado pela vida e com a amedrontadora morte sentada rigidamente em sua solidão, era o emblema de muitos corações humanos, que, não obstante, são obrigados a ouvir o frêmito e o eco da alegria do mundo em torno deles. Antes que o italiano encerrasse o seu espetáculo, aconteceu que 2 homens passaram, a caminho do jantar. Estou lhe dizendo, seu italianinho, exclamou um deles. Desça dessa escada e vá fazer suas tolices mais adiante. Aí mora a família Pynchon, que está passando maus momentos a uma hora destas. Não vai querer ouvir música. Está correndo na cidade toda que o juiz Pynchon, que é dono da casa, foi assassinado e que o chefe de polícia da cidade já está tomando as providências necessárias. Assim, trate de ir para bem longe. Enquanto tratava de arrumar os seus pertences, o italiano viu, na soleira da porta, um cartão que estivera coberto durante toda a manhã pelo jornal que o jornaleiro ali jogará, mas agora se tornará visível. Apanhou-o e, vendo que tinha alguma coisa escrita no verso, entregou ao homem que lhe dirigira a palavra. Era, de fato, um cartão de visita do juiz Pynchon, com alguns lembretes escritos a lápis no verso, enumerando as diversas providências que ele pretendia tomar no dia anterior. Formava uma epítome da história em perspectiva do dia, com a ressalva de que os acontecimentos não tinham se desenrolado de acordo com o programa. O cartão devia ter caído do bolso do colete do juiz quando ele, inicialmente, tentou acesso pela entrada principal da casa. Embora molhado pela chuva, ainda se achava legível, em parte. Olha aqui, disse, exclamou o homem. Isso tem a ver com o juiz Pynchon. Olhe, aqui está o seu nome impresso, e isto aqui deve ser a letra dele. Vamos mostrar isto ao chefe de polícia, sugeriu Dishey. Pode fornecer justamente a explicação que está procurando. Afinal de contas, acrescentou, em voz baixa, junto ao ouvido do outro, é muito possível que o juiz tenha entrado por aquela porta para nunca mais sair. Um certo primo seu pode ter repetido as suas antigas façanhas. E a solteirona, estando cheia de dívidas por causa do seu tal negócio, e o juiz sendo o homem do dinheiro, não é difícil a gente deduzir o que pode ter acontecido. Psiu, sussurrou o outro. Não convém ser o primeiro a falar tal coisa. Mas eu também acho que devemos ir falar com o chefe de polícia. Vamos logo, disse Dishey. Eu sempre achei que havia alguma coisa do demônio na carranca daquela mulher. Os 2 homens se afastaram do lugar, e o mesmo fez o italiano, depois de um derradeiro olhar à janela em arco.
Os meninos saíram correndo, todos ao mesmo tempo, como se tivessem combinado, e como se estivessem sendo perseguidos por algum gigante ou bicho-papão, até que, a certa distância do casarão, pararam, tão simultaneamente como quando começaram a correr. Estavam assustados com o que tinham conseguido ouvir. Olhando para trás, para as grotescas pontas e os ângulos escuros da velha mansão, imaginavam uma sombra envolvendo que nenhuma luz solar conseguiria dissipar. Uma imaginária Hepziba, carrancuda, ameaçava, de dedo em riste, aparecendo em várias janelas ao mesmo tempo. Um Clifford imaginário, que, e isso teria magoado profundamente se soubesse, sempre causará horror à meninada, se achava por trás da irreal Hepziba, gesticulando de maneira horrível, metido em um hobby de chambre desbotado. As crianças são ainda mais propensas, se isso é possível, do que os adultos a sofrerem o contágio do pânico. Durante o resto do dia, os meninos mais tímidos deram voltas incríveis pela rua, para evitarem a casa das 7 torres, ao passo que os mais valentes mostravam a sua valentia desafiando os amigos a passarem correndo a toda velocidade diante da mansão. Menos de meia hora depois do desaparecimento do italianinho, com as suas inoportunas melodias, um carro de aluguel desceu pela rua e parou à sombra do olmo dos Pichon. O cocheiro tirou uma mala, um saco de lona e uma chapeleira do teto do veículo e colocou-os junto à porta do casarão. Um chapéu de palha e o bonito rosto de uma mocinha apareceram no interior do carro. Era Phoebe, embora de modo algum tão viçosa como quando apareceu pela primeira vez em nossa história, pois, nas poucas semanas intermediárias, as suas experiências a haviam tornado mais grave, mais mulher, mais acostumada a sondar as profundezas do próprio coração. Ainda trazia consigo a claridade natural da luz do dia. E não perderá o dom de tornar as coisas reais, e não fantásticas, dentro de sua esfera. Reconhecemos, no entanto, ser uma façanha duvidosa, mesmo para Phoebe, em tal conjuntura, transpor os umbrais da casa das 7 torres. Será a sua presença bastante poderosa para expulsar a multidão de fantasmas, pálidos, horrendos, perversos, que ali haviam penetrado, depois de sua partida, ou irá ela própria, do mesmo modo, entristecer, murchar, sofrer e deformar-se, passando a ser apenas outro pálido fantasma, deslizando silenciosamente, para cima e para baixo, nas escadas, e amedrontando as crianças. Ao chegar à janela, pelo menos podemos comunicar à confiante jovem que não haverá forma ou substância humana para recebê-la, a não ser o juiz Pynchon, que, horrível espetáculo que é, e amedrontador em nossa lembrança, depois da longa noite de vigília junto dele, ainda está sentado na poltrona de carvalho. Phoebe tentou, primeiro, entrar pela porta da loja, que não se abriu, e a cortina branca, colocada atrás da vidraça que formava a parte superior da porta, lhe afetou a aguda faculdade de perspectiva como apresentando algo inabitual. Sem insistir em entrar por ali, tentou a porta da frente, sob a janela em arco. Encontrando-a fechada, bateu. Veio uma reverberação do interior vazio. Phoebe bateu de novo, e bateu uma terceira vez. Apurando os ouvidos, teve a impressão de que uma porta batera, como se Hepziba estivesse vindo recebê-la, andando na ponta dos pés, segundo o seu costume. Seguiu-se, porém, um silêncio tão profundo àquele som imaginário que Phoebe chegou a pensar se não teria se enganado com a casa, embora tão acostumada com o seu exterior. A sua atenção foi atraída, então, para uma voz infantil, a uma certa distância. Pareceu-lhe ouvir o seu próprio nome, e, olhando naquela direção, viu o pequeno Ned Higgins, a uma boa distância, sapateando, sacudindo a cabeça violentamente, fazendo gestos desesperados com ambos os braços e gritando o mais alto que podia. Não, não, Phoebe, não entre. Lá dentro há alguma coisa horrível. Não entre. Como, porém, o menino não tinha coragem de se aproximar suficientemente para dar uma explicação. Phoebe chegou à conclusão de que ele, em uma de suas habituais visitas à loja, ficará com medo da prima Hepziba, que, com efeito, em suas manifestações, corria o mesmo risco de assustar as crianças ou fazê-las dar boas gargalhadas. De qualquer maneira, sentia-se impressionada com o silêncio e a impenetrabilidade que o casarão apresentava. Tentou, então, passar pelo quintal, onde, com um dia tão bonito e tão quente, não duvidava encontrar Clifford e talvez a própria Hepziba, descansando na cabana. Logo que entrou no portão do quintal, a família galinácea foi ao seu encontro, correndo ou voando,
enquanto um gato estranho, que andara caminhando no beiral da janela da sala de visitas, tratava de fugir apressadamente, pulando a cerca. A cabana estava deserta e o chão úmido e coberto de gravetos lançados pela tempestade. O jardim sofrerá muito com a chuva e com a ausência de Phoebe. As plantas parasitas tinham crescido muito mais do que as flores, assim como muito mais que as hortaliças. O poço de Maury transbordara, formando uma enorme poça de água em um canto do quintal. A impressão que o lugar dava era a de que não fora pisado por pés humanos durante muitos dias, provavelmente desde a partida de Phoebe, pois ela encontrou, debaixo da mesa da cabana, um pente seu, que devia ter caído, quando ali se sentara, em companhia de Clifford, na véspera de sua partida. A jovem sabia que os seus dois parentes seriam capazes de esquisitices muito maiores do que se trancarem dentro de casa, como agora pareciam ter feito. Não obstante, com o indistinto pressentimento de que algo de mal ocorrerá, uma apreensão que não podia precisar, aproximou-se da porta que servia de comunicação direta da casa com o quintal. Estava trancada, como as duas outras que já experimentara antes. Bateu, todavia, e imediatamente, como se o apelo estivesse sendo esperado, a porta se abriu, pela decidida ação de alguém invisível, não se escancarando, mas assegurando um espaço suficiente para que uma pessoa entrasse de lado. Como Hepzibah, que, a fim de não se expor a um exame de quem estava do lado de fora, costumava abrir a porta daquela maneira, Phoebe logicamente concluiu que fora sua prima que a recebia. Assim, sem hesitação, atravessou a soleira e, mal entrou, a porta se fechou atrás dela.